Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. O relato de hoje foi enviado pela Magda. É bem curtinho. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato O gato da minha irmã. As coisas nem sempre são como parecem, mas o tempo sempre revela a verdade. Depois do inexplicável suicídio da minha irmã mais velha, Vicky, tive que cuidar do seu gato. Vicky era a menina mais linda e alegre que já conheci. Apesar do falecimento do meu pai, ela nunca perdeu a alegria. Era ela que mantinha a mamãe e eu fortes. Mas desde que chegou com aquele gato, Samuel, tudo mudou. Lembro-me daquela tarde de inverno. Estava chovendo muito, mas Vicky adorava o frio. Tinha ido para a escola. Então, quando ela voltou para casa, com um grande sorriso, nos apresentou Samuel. Ele era um gato completamente negro com os olhos azuis brilhantes. Embora fosse lindo, ele me intimidava. Por isso, eu não confiava nele. Aos poucos, Vicky e seu gato ficaram muito próximos. Ela não dava um passo sem que Samuel estivesse ao seu lado. Mas isso, longe de deixá-la feliz, só a debilitava cada vez mais. Eu sabia que algo estava errado, mas a minha mãe não me ouvia. Ela estava cada vez mais imersa em sua dor pela perda de meu pai. Ela se esqueceu completamente de Vicky e de mim. Então, eu não encontrei apoio nela. Eu queria ajudar minha irmã, por isso, algumas vezes eu acordava de madrugada e subia até o quarto dela para tirar Samuel e deixá-lo na rua, para que ele se perdesse. Mas nas poucas vezes que tentei fazer, vi que Samuel, percebendo as minhas intenções, então ele acordava a Vicky pulando bem no peito dela. Aquele gato era muito diferente de todos os outros. Muitas vezes eu o via em cima de minha irmã, enquanto ela dormia e ele chegava perto do nariz dela como se estivesse engolindo sua respiração. E também não deixava ninguém chegar perto dele. Eu tinha certeza que aquele gato estava machucando a minha irmã, mas ela não me ouviu. Muito pelo contrário, quando eu falava para ela, ficava brava comigo e me mandava sair do quarto dela. Eu sentia falta de Vicky, sentia falta de sua alegria, de seus conselhos e de seu apoio. Muito antes dela falecer, eu já a havia perdido. Era apenas um corpo inexpressivo, até o dia em que decidiu acabar com tudo. Quando eu a encontrei, estava em sua cama, com a garganta aberta, o que produziu uma grande poça de sangue. Seus olhos nublados pela morte ainda pareciam com alguma dor, aquele olhar que ainda vejo em meus pesadelos. Chorei inconsolavelmente ao ver a minha irmã em tal estado, ainda com a faca na mão. Eu me aproximei dela, independente do cheiro forte de sangue, e a peguei em meus braços. Nesse momento, Samuel estava em seu peito, como fazia todas as vezes que ela dormia. Achei estranho que estivesse ali, já que tinha visto minha mãe deixá-lo na rua. Naquela noite, fiquei com tanta raiva que peguei a faca que ainda estava nas mãos de Vicky e joguei naquele gato. Ele se esquivou habilmente e miou como se tivesse saído do inferno, e então me encarou, e isso me apavorou. Eu então soltei minha irmã dos meus braços, dando-lhe um beijo na testa, e fui até mamãe. Quando eu e a mamãe voltamos, Samuel estava em cima de Vicky, fazendo um miado que parecia uma espécie de choro sinistro, que produziu em mim um certo terror. Naquela hora, minha mãe disse que eu deveria levá-lo comigo, e que a partir daquele momento eu cuidaria de Samuel. Na porta da sala, com o gato protestando em meus braços, ouvi mamãe gritar. Era de partir o coração pela morte da minha irmã.
Tudo era um caos e desespero. Eu não sabia o que fazer e como agir diante daquela situação. Só sei que toda a dor que senti naquele momento era focada em odiar a Samuel. Nada tirava aquilo da minha cabeça que aquele gato fosse responsável pela morte de Vicky. Após o enterro, tivemos que retirar todos os seus pertences, no qual encontrei um bilhete endereçado a mim, que dizia: Magda, você tem que se livrar dele. Ele não é bom. Depois de acabar comigo, ele vai fazer isso com você. Isso foi a única coisa que consegui decifrar do bilhete, pois depois a caligrafia ficou ilegível. Mas não precisava ler mais. O recado era bem claro. Tinha que me livrar de Samuel. Tentei fazer inúmeras vezes. Coloquei ele para doação, mas nada funcionou. Muitas vezes eu fazia longas caminhadas com ele ao meu lado. Depois da morte de Vicky, Samuel, sabendo que ele estava sob minha responsabilidade, não se separava de mim. A cada caminhada, eu tentava confundi-lo, enganá-lo para deixá-lo abandonado. Eu corria para pegar um ônibus ou um táxi, mas quando eu chegava em casa, lá estava Samuel de novo. Dias e semanas foram passando e meu medo foi crescendo. Assim como acontecia com a Vicky, eu estava piorando mais e mais a cada dia. Acordava todas as manhãs sem energia e à noite os pesadelos eram constantes. Todas as manhãs eu acordava com a sensação de que havia mais alguém no meu quarto. Eu podia sentir uma presença. Às vezes eu podia ouvir um zumbido em meus ouvidos, seguido por murmúrios. Com o passar dos dias, aqueles murmúrios foram ficando cada vez mais claros. Pude ouvir uma voz de homem que me pareceu familiar, embora eu não a identificasse totalmente. Mensagens estranhas chegavam à minha mente. A morte é a única saída. Somente na morte você encontrará a felicidade. Faça isso. Seu pai e sua irmã estão te esperando. Eu ouvi esses sussurros constantes todas as noites, incitando-me a cometer suicídio. Imaginei que fosse a mesma coisa que aconteceu com Vicky, mas não desistiria. Eu tinha certeza que Samuel tinha alguma coisa a ver com isso, pois quando eu acordava com aqueles murmúrios, ele estava sempre em cima de mim, e quando ele me via acordar, ele sibilava na minha cara e fazia uma careta em atitude de ataque, enquanto seus olhos azuis brilhavam no escuro, dando-lhe um aspecto sinistro. O terror que Samuel me causava estava afetando minha sanidade. Eu sabia que não tinha como me livrar dele, mas pelo menos tentava afastá-lo de mim. À noite, peguei o Samuel e o tranquei no porão. Aquela noite foi a pior de todas. Não consegui fechar os olhos. Quando aquela presença apareceu diante de mim: Filha, não tenha medo de mim. Eu sou seu pai. Você deve vir comigo e com sua irmã. Depois viremos buscar a sua mãe. Eu reconheci a voz. Era meu pai. Ele que me perseguia todas as noites. Era ele que certamente persuadiu Vicky a tirar sua própria vida. Ele se aproximava de mim lentamente. Eu sentia seu cheiro nauseabundo. Estava com muito medo. Suas palavras me apavoravam. Algo em seus olhos me fazia tremer de terror. Venha, minha menina. Venha comigo. Pega a faca e corte seu pescoço. Prometo que não vai doer. Nesse momento, a mamãe entrou no quarto junto com Samuel, que atacou o papai, fazendo ele sumir. Mamãe, ao ouvir os miados desesperados de Samuel, foi abrir a porta do porão e ele correu para o meu quarto. Foi aí que eu entendi que Samuel não tinha intenção de me machucar. Ele só queria me proteger, assim como fez com a Vicky. Mas na sua última noite, ele não conseguiu.
porque a mamãe deixou ele na rua. E quando ele entrou na casa, já era tarde demais. Mamãe veio até mim e me abraçou. Naquele momento, senti que tinha se recuperado. Apesar de toda a sua dor, ela me disse que lutaria por mim e que não me perderia como o papai e a Vicky. Eu me senti segura em seus braços, apesar do medo não ir embora. Mas nos braços da mamãe e na companhia de Samuel, a noite ficou mais confortável. No dia seguinte, voltando da escola, encontrei Samantha, a melhor amiga de Vicky. Ela me perguntou como eu estava e me disse que sentia muita falta da minha irmã, mas que havia avisado que o que ela estava fazendo não era bom e traria consequências. Eu não sabia o que ela queria dizer, então perguntei se ela sabia o que realmente havia acontecido. Vicky sentia muita falta do pai e chorava silenciosamente pela ausência dele. Então ela procurou uma forma de se comunicar com ele. Foi numa tarde que não tínhamos aulas que fomos para uma sala vazia com um tabuleiro Ouija. Ela invocou e ele atendeu, mas desconfiei que não era ele. Muitas vezes os espíritos malignos fingem ser as pessoas que amamos para nos enganar, mas quando eu contei isso para ela, ela ficou brava e não quis mais falar comigo. Ah, então entendi. Foi depois desse dia que eu notei a mudança dela. Foi quando ela chegou no quarto com o gato Samuel. Ele era um gato que estava sempre na escola. Diziam que ele cuidava das crianças para afastar o fantasma de um homem que se suicidou na escola, quando o acusaram de abusar de um dos alunos. Como esse gato pertencia a ele, era o único que podia controlar o dito espírito. Foi aí que eu juntei as peças que faltavam. O homem que me perseguia não era meu pai, apenas se fazia passar por ele. Aquele espírito pertencia ao homem que se suicidou na escola. Corri para casa e contei tudo para minha mãe, mas com medo de que ela não acreditasse em mim. Mas ao contrário do que eu pensava, ela acreditou, e nós procuramos ajuda imediatamente. Ela levou para casa uma médium que conseguiu falar com o referido espírito e levá-lo para longe da casa. Ela fez uma proteção para minha mãe e para mim, e para nossa casa. A partir desse dia, ficamos mais próximos de Samuel. Somos os melhores amigos. E aquele espírito nunca mais apareceu. Infelizmente vi que não está mais conosco por ter escondido suas emoções e sentimentos. Ela sempre nos demonstrava ser feliz e forte, escondendo sua grande dor, que a levou ao desespero de procurar formas erradas de se comunicar com o nosso pai. Se ela tivesse falado conosco, poderíamos ter sofrido juntas a perda do nosso pai. Nem sempre quem sorri é feliz. Muitas vezes uma grande dor se esconde atrás de um sorriso, que pode nos levar à morte, apenas por medo de demonstrar fraqueza. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.